Boa noite, irmãos. O ambiente está um pouco diferente, mas a realidade é, como o pastor já disse, nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. O Senhor é o centro do nosso culto. A razão pela qual nós estamos aqui é para cultuar, para adorar ao Senhor, para de maneira a antecipar aquilo que faremos eternamente na glória. O culto é uma antecipação bendita daquilo que nós, como povo da aliança, faremos eternamente diante do Senhor. Estamos com uma nova série de mensagens, um novo coração no Natal. Um novo coração no Natal. Natal chegou, meus irmãos. Esse ano aqui é um ano meio atípico, né? Eleição. Parece que vai ter um campeonato também esses dias, não vai? Vai ter, né? Copa do Mundo em novembro, é meio diferente, dezembro, mas vai ter Copa do Mundo. E nesse bolo todo, Natal. Ainda bem que o nosso coração, como discípulos de Cristo, está noutra direção. Nós compreendemos a realidade do Natal, o advento do Natal. Então o tema dessa série é um novo coração. Deixa eu me ajeitar aqui. Serão 5 pontos aqui, 5 perguntas, alguns pontos, né? Primeiro é que nós responderemos hoje, o Guilherme pela manhã, eu agora tentarei finalizar o que é um novo coração, depois por que um novo coração, como ter um novo coração, os efeitos de um novo coração e o impacto do novo coração. Este é o desafio que temos para expor durante esses domingos. O texto que leremos hoje, é o texto bíblico que está em 1 João 5, de 1 a 12. Carta de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos de 1 a 12, eu lerei na nova versão internacional. 1 de João 5, 1 a 12. Assim nos diz o texto sagrado: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É impossível ao ser humano compreender a realidade de Deus, compreender a realidade da criação, compreender a realidade da redenção, sem que seja encontrado pelo Senhor. É o Senhor que vem ao nosso encontro. Não é porque compreendemos a realidade, tivemos assim um insight, conseguimos entender, não é uma questão de entendimento, e veremos isso, é uma questão de fé. E é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, que coloca em nossos corações a fé salvadora. E todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. E João não alivia conosco, meus irmãos. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando ao Senhor e obedecendo a sua palavra. De manhã enfatizei muito isso na nossa aula da IBD. É impossível você obedecer aquilo que você não conhece. Como você pode ser fiel e obediente aos mandamentos eternos de Deus se você não os conhece? Por isso que domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, nós presbiterianos abrimos as nossas igrejas em escola bíblica dominical para ensinarmos e aprendermos a palavra de Deus. É por isso que domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, nós nos reunimos em santo culto, para através do ensino, através da pregação da palavra, possa trazer o conhecimento verdadeiro. É só esse conhecimento de Deus e da sua palavra, nós poderemos conhecê-los, amá-lo, conhecê-lo e obedecê-lo. 3, porque nisso consiste o amor de Deus. Porque nisso consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos.
e os seus mandamentos não são pesados. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que foi alcançado pela fé salvadora, que compreendeu a realidade de Deus, da sua palavra, da redenção, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho de João: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz o quê? Mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o seu testemunho: Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está em seu Filho, em Cristo Jesus. Portanto, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ah, Senhor, Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos como teu povo, povo que foi chamado por ti, povo que foi redimido por ti, povo que se chama pelo teu nome, Senhor, para como comunidade de fé, adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou. E no tempo certo nos alcançou com poderosa salvação, para que pudéssemos compreender a realidade do Senhor, para que pudéssemos louvar e bendizer o Senhor. A palavra sua foi lida, Senhor. Sabemos que o Senhor nos chama como pregadores por uma tarefa que é maior que as nossas possibilidades. Não temos condições, ó Deus, de expor a tua santa palavra. A capacidade humana não tem poder para isso. Nós dependemos do Santo Espírito do Senhor, dependemos da tua ação, da tua direção, dependemos da tua bênção, para podermos falar de coisas que são maiores do que nós. Por isso, ó Deus, eu rogo em nome de Jesus, que o Senhor mesmo dos céus, pelo teu Santo Espírito, através da tua palavra, possa falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Porque se o Senhor não falar, o teu servo não tem palavra alguma nesta noite. É o Senhor que fala ao teu povo, é o Senhor que instrui o teu povo, é o Senhor que torna a tua palavra viva aos nossos corações, todas as vezes que nós a abrimos e a lemos. Por isso eu rogo pela ação do teu Santo Espírito, no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs e no meu coração, para que sejamos edificados pela tua palavra. Nós rogamos as tuas bênçãos e oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Estou apanhando aqui, tá, irmãos? Mas vamos lá. A gente consegue. Quero começar a minha fala valendo-me da sabedoria de Eugene Peterson, quando ele comenta sobre a epístola de João. Ele vai falar o seguinte: as duas realidades mais difíceis da vida são o amor e Deus. O homem anseia pelo amor, mas não compreende como se dá. O homem, mesmo não sabendo, anela por Deus e o busca das formas as mais diversas, mas mesmo assim ele não compreende. Com mais frequência do que se pensa, os problemas da vida humana têm sua origem no fracasso. E Peterson é duro aqui, na estupidez ou na mesquinhez em uma dessas áreas ou em ambas, o amor e Deus.
A convicção cristã básica e bíblica é que as duas áreas estão intrinsecamente relacionadas. Destaco então a fala dele: se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar de maneira correta. Se quisermos nos relacionar com Deus de maneira correta, temos que aprender a amar da maneira correta. Se quisermos amar da maneira correta, temos que nos relacionar com Deus de maneira correta. Deus e o amor não podem ser separados. E como o amor e Deus são unidos em Cristo Jesus. É isso que João quer nos ensinar. Em Cristo Jesus, conhecemos a Deus. Temos a capacidade de compreender a sua palavra revelada. Temos capacidade de compreendê-lo. E compreendendo o Senhor, em Cristo Jesus, temos a possibilidade de compreendermos o que é o amor. É em Cristo Jesus, o verbo que se faz carne e habita entre nós, que o amor se torna realmente real, visível. O amor que se faz carne, que se faz gente e habita no meio de nós. Isso só é possível através da ação poderosa do Espírito Santo transformando o coração do homem. E o que nós podemos aprender com o texto lido? Quero destacar nessa noite 3 palavras. Quero ser bem simples e bem pedagógico nesta noite. 3 palavras que o apóstolo João quer nos ensinar com o texto lido. E quero lembrar das suas palavras no início da epístola, João capítulo 1, versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que movia o coração do apóstolo, do pastor, quando ele escreve esta carta, essas epístolas, para que a alegria da sua comunidade fosse completa, para que a nossa alegria fosse completa. E é impossível termos uma alegria plena desconhecendo o Senhor e a sua palavra. É impossível termos uma alegria plena e completa desconhecendo o amor que excede a todo entendimento, a não ser em Cristo Jesus. É isso que norteava o coração de João, uma perspectiva pastoral. E essa perspectiva que deve nortear as nossas vidas na direção do próximo e do cuidado para com aqueles que o Senhor ama. A primeira palavra que aprendemos com João é salvação. Como podemos compreender Deus? Como podemos compreender o seu amor? Somente a partir da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Somente quem tem o Senhor pode compreendê-lo. Somente quem tem o Senhor sabe o que é o amor. Então tudo se dá e tudo se inicia, essa nova vida, esse novo coração, através da obra do Senhor Jesus. Então a palavra é salvação. E João nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o que ele é? Nascido de Deus. Nascido do quê? De Deus. Então o que nós somos em Cristo Jesus, meus irmãos? E temos ensinado isso domingo após domingo. Nós somos em Cristo Jesus filhos e filhas amadas de Deus. O pastor repete isso constantemente. E por favor, continue repetindo. O que nos define é isso. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus, porque nós cremos que Jesus é o Cristo e por isso nós somos nascidos de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama ao que dele foi gerado. Então, esse novo coração, ele se dá através da ação redentora de Cristo Jesus, através do Santo Espírito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Calvino, expondo as epístolas de João, diz o seguinte: a primeira verdade é que todos os que nascem de Deus creem que Jesus Cristo é o Cristo. Onde, uma vez mais, vemos que somente Cristo é exibido como objeto da fé. Quando nele se encontram o quê?
em Cristo justiça, vida e toda a bênção que se pode desejar. E Deus em tudo o que Ele é. Então, em Cristo, através da ação do Santo Espírito, justiça, vida e toda a bênção que se pode desejar. Daí, o único modo genuíno de crer é quando direcionamos a nossa mente para Ele. Quando direcionamos tudo na direção de Deus. Além disso, crer que Ele é o Cristo equivale a esperar dele todas aquelas coisas que têm sido prometidas quanto ao Messias. As promessas se tornam uma realidade no aqui e no agora. O Senhor tem nos abençoado como? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos ensina Paulo. Numa realidade do porvir? Não. Numa realidade que se dá no aqui e no agora. É isso que Calvino está nos ensinando. Portanto, o Evangelho transforma o coração do homem. O Evangelho transforma o coração do homem e o reorienta na direção de Deus pela ação do Espírito Santo. Não depende de nós. Irmãos, a experiência minha e de cada um de você é que nós resistimos o quanto nós pudemos. John Stott falando Por que Sou Cristão, um livro muito bom por sinal, ele conta da experiência de conversão. Nós somos aqueles que fugimos de Deus, até que chegamos num momento que nós cansamos de fugir e nós nos entregamos a Deus. É Deus que está no nosso encontro, Deus que vai ao nosso encontro, é Deus que vai tirando de nós tudo aquilo que nos dava prazer antes dele. Tudo o que dava prazer sem Ele. E a gente percebe que só existe uma vida para ser vivida. E a gente se rende a Ele. A gente se entrega. A gente não tem mais força para resistir. Porque a gente foge enquanto pode. Então o Evangelho transforma, é a ação do Evangelho, transformando o coração do homem. O texto de Colossenses 1, 13 e 14 é pedagógico nessa questão. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, olha a ação de Deus, pois Ele nos resgatou, Ele foi ao nosso encontro, Ele nos buscou, Ele nos alcançou, Ele fez tudo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Qual é o mérito nosso nisso? Como podemos nos gloriar nisso? Por isso que o apóstolo Paulo afirma, longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser o quê? Na cruz. Ezequiel 36, 26, 27, enfatiza mais essa realidade. Quando o profeta faz a seguinte afirmação do Senhor: darei a vocês um coração novo. Darei a vocês um coração novo. E porei em vocês o quê? Um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei o quê? A agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Percebam, meus irmãos, o protagonismo todo é do Senhor. A ação é de Deus. A ação é de Deus. A nossa resposta a essa realidade, submissão e humildade. É o Senhor que fez todas as coisas. Coração novo, espírito novo, colocou em nós o seu espírito e nos levou a agir segundo os seus decretos e a obedecerem fielmente às suas leis. Tudo vem do Senhor. Em tempos, meus irmãos, onde há uma supervalorização do homem, a gente ouve notícias aí, de vez em quando, sabe aquele momento que a gente quer descansar um pouco a mente? Todos somos mortais, né, e pecadores. A gente até
folheia, não é folheia, né? Eu estou do antigo, a gente não folheia mais, a gente pega o nosso smartphone e dá uma olhadinha nas notícias aí e tal, gasta tempo, sabe? Aqueles 15 minutos no consultório esperando o médico nos atender. Esses dias eu via lá uma manchete falando sobre a possibilidade de o homem expandir muitos anos da sua vida. Muitos anos da sua vida. Inclusive os grandes magnatas hoje, os bilionários, investindo maciçamente nisso, em pesquisa, para que o homem possa prolongar a sua vida quase que indefinidamente. Uma busca por isso. O homem no centro de todas as coisas. E o Evangelho apresenta para nós a realidade do quê? Do Senhor no centro de todas as coisas. Tudo vem dele. Então a primeira palavra, salvação. Salvação, tudo vem do Senhor. Nós apenas respondemos a essa realidade. É o Espírito de Deus agindo no nosso coração, transformando, reorientando os nossos desejos e os nossos afetos. É obra dele. Por isso, todos os dias, a nossa oração deve ser essa: Senhor, bendito seja o teu nome, porque o seu amor me alcançou. Eu era um perdido pecador, morto em meus pecados e meus delitos, mas aprove a ti, por graça e misericórdia, me alcançar. Eu sou amado do Senhor. Eu sou um bendito do Senhor. Deus tem em nós toda a alegria, porque nós somos os filhos amados dele. Então, nossa oração é essa. Então, primeira palavra que João nos ensina, salvação. Agora tem a nossa resposta. Pessoal todo feliz, Wellington. Ah, como Deus é bom, e é. Maravilhoso demais, é. Calma. A segunda palavra que João nos ensina, qual é? Qual é a nossa resposta a isso? É o Salmo 116, versículo 12. Sempre falo na IBD, pastor, vocês têm que saber decor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. João nos diz a segunda palavrinha, então, qual é? Missão. E ele nos diz nos versículos 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são o quê? Pesados. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E qual é o mandamento de Deus para nós que somos discípulos de Cristo? Qual é a tarefa que ele delegou para cada um de nós? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Qual foi a tarefa? Vamos lá. Qual foi o método estabelecido por Deus para chamar o seu povo espalhado pelo mundo? Qual foi o método estabelecido por Deus? Romanos 10, 14 e 15, Paulo vai nos ensinar sobre isso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem ouviram falar? E como ouvirão se não há quem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então nós manifestamos o amor aos filhos de Deus de que forma? Anunciando o evangelho de Cristo Jesus a eles. Qual é a vida, meus irmãos, de alguém que não tem Deus? João escrevendo, ele diz que ele escreve para nossa alegria. O que o pecado traz na vida do ser humano? Erradamente, prazer? Não. Sofrimento e morte. O que o falso ensino gera na vida das pessoas? Sofrimento e morte. Qual é a forma adequada de nós manifestarmos o amor que nós temos aos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo?
Qual é a forma de você amar a pessoa que trabalha do seu lado? Que caminha passos largos para uma eternidade sem Deus, cuja vida é controlada pelo diabo, cujas vontades e o coração são orientados pela carne. Qual é o fruto dessa realidade nessas vidas? Sofrimento e morte. E João nos diz que nós amamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? Que nós fôssemos às nações, anunciando o evangelho da graça de Deus, fazendo o quê? Discípulos. E é impossível, meus irmãos, as pessoas crerem se nós não anunciarmos o evangelho. Eu não conheço a pessoa que trabalha do seu lado. Eu conheço. Eu estou pregando agora. Eu conheço o seu parceiro de trabalho? Conheço. Mas você conhece. Ou não conhece? Você sabe do time que ele torce. Quando o time dele perde, eu tenho certeza, e que se for corintiano, a gente tem a piada pronta, não tem? Se for palmeirense mais ainda, eu sou palmeirense. São Paulino, entendeu? Sexta-feira, no grupo da empresa, a gente manda uma frasinha. Qual a frase que a gente manda no grupo de trabalho da sexta? Vamos lá, o que a gente manda no grupo da igreja, do trabalho? Sexto. E tem uns abençoados, confissão de pecado agora. Tem irmão que manda aquele videozinho do cara, né, pra gente, né? É pecado dobrado, aquele que fala, sextou, lá. Não é isso? Não tem um cara que fica falando sextou? Não tem? Não vou mandar no grupo da igreja, mas existe. Então, isso acontece, não acontece? Mas aquela pessoa que a gente manda o emojizinho sextou, ela está indo para uma eternidade sem Deus. E é você que está do lado dela, dia após dia, mês após mês, ano após ano. É você que é responsável por fazer o quê? A segunda palavrinha que João nos ensina, a missão. Presbítero, mas eu não tenho essa competência para ser evangelista. Eu também não tenho. Existem os irmãos que têm o dom da evangelização, e eu concordo. O Espírito Santo deu mais adensamento, mais profundidade, mais capacidade. Beleza, esses estão nos confins da terra. Beleza. Mas para nós, domingo após domingo, nós temos aprendido o evangelho. Domingo após domingo, nós temos aprendido as doutrinas da graça. Domingo após domingo, nós estamos sendo abençoados e edificados pela palavra. Dia após dia, nós somos o testemunho vivo de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É para esse cara que trabalha do seu lado que você foi chamado para fazer o quê? Missão. Uma constatação. Diariamente, uma multidão de anônimos cristãos espalhados pelo mundo. Anônimos cristãos, anuncia as boas obras do Evangelho através do testemunho fiel de suas vidas, sendo aquilo que os teólogos chamam de presença fiel. O que o Espírito Santo requer de nós, enquanto discípulos, enquanto povo da aliança, é que sejamos encontrados nos ambientes nos quais o Senhor nos colocou, como uma presença fiel. E necessariamente, meus irmãos, se a nossa presença for fiel, haverá indagação da parte daqueles que estão ao nosso entorno. Porque as nossas escolhas são diferentes. Porque o nosso olhar é diferente. Porque as nossas atitudes são diferentes. E vão perguntar para a gente. Daí aquela oportunidade bendita de falar o quê? Porque eu sou do Senhor Jesus. Porque a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Porque a minha vida está firmada em Deus, na sua palavra. Salvação, a nossa resposta a isso é o quê? Missão. Missão. Detalhe, todos vocês estão plenamente capacitados para isso. Em nome de Jesus, quero dizer para vocês, não lhes falta nada para serem bons dispenseiros da graça de Deus. Não lhes falta o quê? Nada.
Mas e se eu for conversar com um doutor? Sem problema nenhum. Mas e se colocar na minha frente uma mente brilhante, o Luiz Felipe Pondé? Tranquilo, meus irmãos. O Senhor Jesus prometeu que Ele mesmo faria o quê? Colocaria as palavras nos nossos lábios. Não vai faltar evangelho para vocês pregarem. Quem garante é o Senhor e a sua palavra. Terceira palavra de João. Salvação, missão. E a terceira é segurança. O homem sem Deus, ele luta com todas as suas forças, fazendo pactos, os mais escusos, para ter segurança. O homem busca segurança no vil metal, no dinheiro. O homem busca isso. E nós buscamos onde a nossa segurança? João vai nos ensinar. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, qual? A nossa fé. Irmãos queridos, nós somos frutos de irmãos que enfrentaram problemas, inclusive colocando a vida em risco. Nós, às vezes, nos lugares que nós colocamos por conta do nosso testemunho, nós podemos ser até expulsos. Qual o problema? O nosso Senhor foi à cruz. Crucificaram o nosso Senhor. Acharam que tinham vencido. E o que aconteceu no terceiro dia? Irmão, se o mundo nos rejeitar, se o mundo nos odiar e nos odeia, se a nossa vida for ceifada, o que nos redime? A ressurreição. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, qual é a nossa segurança? Vivemos num contexto agora, pós-eleição, todo mundo com um pouco de medo, todo mundo temeroso, mas como cristãos, nada mudou em relação à nossa segurança. Nada mudou. Quem garante, hoje pela manhã, estávamos estudando o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quem garante o nosso pão diário? Quem garante o provimento básico para a nossa existência? Dependemos das ações de Brasília? Elas nos afetam, sim, infelizmente. Mas quem provê aquilo que os filhos de Deus necessitam é o próprio Deus. Então, a segurança, o que é nascido de Deus, vence o mundo. Às vezes nós olhamos a grandeza das cidades, das instituições, das indústrias, do poderio humano, do poderio bélico das nações, mas isso é nada diante de Deus. João diz para aquele povo pequeno, aqueles poucos discípulos que iriam enfrentar, meus irmãos, séculos de perseguição, séculos de sofrimento. João diz assim para eles: o que é nascido de Deus vence o mundo. Reinos se levantaram, reinos poderosíssimos sumiram, não estão mais entre nós, mas nós estamos hoje aqui, a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui. Essa é a nossa segurança. Diante dos desafios e das dificuldades enfrentadas pelos discípulos de Cristo, o que os mantém fiéis a Deus é a segurança do cuidado e da presença bendita do Senhor no meio deles. Eis que estarei convosco em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque se nós cremos em Deus, nós já vencemos o mundo. Então, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das provações, o que nos mantém em pé, o que nos mantém fiéis a Deus, é a segurança e a presença bendita do Senhor no nosso meio. É isso que nos fortalece. E João continua, e esse é o testemunho. Deus nos deu o quê? O que o Senhor nos deu?
E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, em nome de Jesus, um dos gravíssimos erros da igreja em sua história foi se esquecer ou deixar de lado a realidade da eternidade. A vida eterna. É ela que produz em nós, sabe o que, meus irmãos? A virtude da paciência. Foi ela que gerou nos discípulos do passado paciência. Como os nossos irmãos enfrentaram as situações mais terríveis possíveis, porque eles contemplaram a eternidade. E tiveram o quê? Paciência. Essa é a virtude que o Espírito Santo quer que nós desenvolvamos em tempos difíceis. Nós esperamos no Senhor. O Senhor se atrasa? O Senhor se esquece? Não. Então, esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. É isso que nos fortalece. Se o mundo nos rejeitar, se o mundo não desejar mais a nossa existência, nós temos o quê? A vida eterna. Pedro nos ensina que os sofrimentos do presente tempo são incomparáveis com a glória que está reservada para nós que somos do Senhor. Então, salvação, missão e segurança. Podemos viver plenamente o evangelho da graça de Deus. Podemos. Não nos falta nada. Não nos falta nada. O Senhor tem nos dado tudo. Essa é a segurança que nós temos. Quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos por uma eternidade com o Senhor. O Senhor Jesus nos recebendo, nos chamando pelo nome. Essa é a esperança do meu coração. Essa é a minha oração. Esse é o anelo do meu coração. Quando enfrentamos dias difíceis, nós oramos: Senhor, abrevia o tempo de sofrimento, venha o teu reino. Para a gente refletir e praticar, meus irmãos. As marcas de um novo coração, elas são efetivas em sua vida? Amor a Deus, obediência aos mandamentos, fidelidade, são efetivos em sua vida? Você tem expressado o seu amor a Deus, amando o seu semelhante? Aquele cara bacana que está do seu lado lá, legal, simpático, boa gente. Você pensa assim, pô, deve ser gostoso eu curtir um churrasco com um cara desse. Ele está indo para uma eternidade sem Deus. E a pessoa mais próxima dele é você, que tem toda a condição de proclamar o evangelho do reino. A certeza da salvação tem fortalecido e orientado sua vida diante dos desafios do discipulado? A certeza da salvação tem fortalecido e orientado sua vida diante dos desafios do discipulado? Irmãos, dia desses, há um mês atrás, mais ou menos, a Luciane fez mamografia. Daí o médico nos chamou e falou assim: eu não gostei da mamografia da Luciane. Eu preciso de mais exames. Daí demora para marcar um pouquinho, né? E a gente pergunta: o que é, doutor? É nódulo no seio, seu Sebastião. Daí nós fomos lá, esperamos para fazer a radiografia, a tomografia, não sei como é o nome, o exame lá. E ficamos umas 10 dias aguardando, né? Entre marcar, fazer o exame e a possibilidade de um câncer, né? E eu me senti tão sem chão, mas eu falei para a Luciane assim: amor, nós ensinamos sobre a graça de Deus. Eu ensino todo domingo os meus irmãos a confiarem em Deus. Eu preciso confiar no Senhor. Eu não tenho opção. Por mais que nós somos egoístas, né? Eu falo para Deus que eu quero que a Luciane me enterre. Eu sou egoísta, eu não quero enterrar a minha esposa. Eu amo a Luciane, sou egoísta, mas eu falei para Deus assim: Senhor, dá-me forças para poder enfrentar isso se for um câncer.
Daí nós choramos, oramos, né? Aquela coragem característica da gente. Mas louvado seja Deus, ela fez os exames e não era nada. Louvado seja Deus. Mas como nós somos frágeis, né? Então a certeza da salvação, ela tem que orientar a nossa vida. Todos os nossos dias estão contados na mão de Deus. Nós oramos e ensinamos isso. Mas como é difícil, meus irmãos, na hora que nós enfrentamos essas provações. E eu fico imaginando, né? Nós oramos e pedimos força para Deus. E eu falei para ela, amor, como eu estou despreparado para isso. E ela disse para mim, amor, ninguém está preparado para isso. Nós dependemos do Senhor. Então, que nós possamos refletir nisso, meus irmãos. Refletindo sobre o Natal, refletindo sobre esse tempo especial para nós. Que João possa nos orientar nessa semana, refletindo sobre a nossa salvação, que é obra exclusiva do Espírito Santo. Que o reflexo dessa salvação em Cristo é missão. Nós somos chamados a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós temos que ter a segurança bendita, que Deus todos os dias segura firme nas nossas mãos e nos conduz. Nós dependemos do Senhor. É a teologia da dependência que o deserto nos ensina. Esses dias que caminhei nesse deserto, eu relembrei disso. A depender do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor oriente o nosso coração transformado na direção da obediência à sua palavra e à sua lei que é perfeita. Deus abençoe.